a gente fazer? Você vai ver aqui um exemplo de uma redação completa, introdução e também o desenvolvimento, certo? Mesmo tema, para a gente não fugir. Eu gosto sempre de fazer com o exemplo do tema do ano anterior. E como está bem recente, não sei se vocês tiveram aí acesso aos textos que apareceram lá. Geralmente, quando você vai para o segundo, você já começa a ficar meio bitolado, né? O que vai cair, o que vai cair, tá? Os temas sempre são surpresa, e a ideia de ser sempre surpresa é justamente para pegar o candidato que pode fazer uma universidade que saiba se comunicar de uma maneira escrita sobre qualquer tipo de tema, tá? Esse é o desafio. Então, não importa qual seja, se é um tema social, se é um tema filosófico, se é um tema que seja histórico, não importa. Você tem que se posicionar sobre todos. Tem que saber fazer isso sobre todos, tá? Não é fácil, certo? É difícil. Então, por isso, a prática. Tá legal? Então, eu vou mostrar aqui. A introdução eu vou passar meio rapidinho, porque a gente ficou quase a aula inteira lá falando só dela, tá certo? Continua o mesmo tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E ela vai fazer uma introdução que se chama, né, contextualização histórica, tá? É a que eu mais gosto. Eu acho assim que a história ela explica tudo. O que está acontecendo hoje tem uma explicação na história, tá? Alguma coisa aconteceu no passado que influenciou o hoje, certo? Então, o que ela usou, essa candidata que usou, para começar? Ela usa a Constituição de 88. Tá? É legal porque é um tipo de texto que, teoricamente, todo mundo deveria conhecer, mas ninguém conhece, que é a nossa Constituição. Né? São as leis do Brasil. Então, olha como ela começa de uma forma tão interessante que me chamou a atenção. Ó. Embora, quando ele é usado, significa que o que eu vou dizer na sequência é uma contradição. Tá? Então, a lei seria contraditória. Ó. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia. Tá? Aqui, ela não apresentou o tema, percebe? Não apresentou o tema. Ela colocou a Constituição Federal, isso daqui é sociocultural, ó, pouca gente iria lembrar daqui, certo? Seria mais interessante, aqui, por talvez ela não saber, ela não colocou o artigo, ela não colocou o número da lei, sabe? Se você souber essas coisas, é interessante colocar, tá? Então, a lei 9.000, não sei o que, sabe? Mais detalhado, seria melhor. Mas já tá valendo. É uma coisa interessante aqui, já tem uma coisa que é um diferencial, certo? Aí aqui tá o tema, principalmente no que diz respeito ao cinema, tá? Então ela falou aqui, ó, acesso, certo? Ao cinema, todo cidadão tem direito à cultura. Então ela colocou aqui, acesso à cultura. E ela delimitou cinema. Então aqui, ó, ao que diz respeito ao cinema. Então começou no geral, cultura. Alguém falou isso também na hora que a gente estava pensando no início, né? Que não é uma forma de cultura que a gente valoriza. E aí ela colocou cinema, tá certo? Aqui o tema está apresentado de uma maneira um pouquinho mais fragmentada, tá? Mas eu tenho ele apresentado aqui, com outras palavras, tá certo? Então, se todo mundo tem direito, o direito é democrático, certo? O direito é democrático. Então, se eu não tenho, não está democrático. Então, aqui ela colocou com outras palavras, mas ela apresentou o tema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. A gente pensou nisso também, só que a gente falou de outra maneira, mas a gente pensou nisso. Ó. E a concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, são devido a duas coisas, dois fatores. Então, ela vai ter que falar na sequência sobre as salas cinematográficas e a concepção de cultura como algo destinado somente aos mais abastados, os mais ricos, né? Percebe que a gente pensou a mesma coisa que ela? Qual que é a diferença do dela? É que ela colocou a lei aqui, ó. Então, essa lei aqui transforma
o texto dela num texto mais elaborado do que o que a gente estava pensando, tá certo? Isso é muito bacana, tá? Contextualização histórica sempre ganha bastante. Na sequência, a gente vai ter o desenvolvimento. Então, ela precisa de um parágrafo para justificar a opinião dela, tá? Então, qual que seria ali a opinião que ela colocou no primeiro? Peraí que deu uma... Aí, foi. Como você vai escrever um texto, você tem que pensar no seguinte, ó. O primeiro parágrafo ele é a introdução. O segundo parágrafo ele é a continuação do primeiro. O terceiro parágrafo é a continuação do segundo. O quarto parágrafo é a continuação do terceiro e assim vai. Se eu tiver um texto de 1.500 parágrafos, o um é a continuação do anterior. E é importante eu deixar isso claro com palavras aqui no meu texto. Então, você vai perceber aqui, ó, como a pessoa coloca assim, ó, é relevante abordar primeiramente. Essa expressão, primeiramente, indica que é o primeiro argumento que ela usou lá na introdução. Tá? Tá aqui, ó. Primeiramente, essa palavra aqui, ela indica justamente isso. O que eu disse já foi mencionado na introdução. Lembra que ela falou que não é toda cidade brasileira que tem cinema? Ela tem que falar sobre isso, tá? É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre o viés elitista e segregacionista. São duas palavras que significam exclusão de pessoas, tá? A elite é um pequeno grupo. Segregar é deixar separado, tá? Segregação, quando você separa por qualquer motivo, religião, classe econômica, qualquer outro, tá? Grupos de pessoas, tá certo? De modo que os centros urbanos estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Até agora, parece que ela não está falando daquele argumento dela, tá? O que ela está fazendo aqui? Relacionando. A relação, pessoal, é importantíssima, tá? Porque se você sai direto enumerando um monte de coisa, falando um monte de coisa uma atrás da outra, sem relação, os argumentos acabam ficando soltos, tá? Então, essa parte aqui é como se fosse um algo a mais em relação àquele argumento dela, tá? Por quê? Se em todas as camadas sociais eu tenho separação de classes, a classe mais rica e a classe menos favorecida, né, mais pobre, como que no cinema não vou ter? Tá? É a mesma coisa, certo? Não muda nada. Então aqui, ó, ela coloca justamente isso. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada ao cinema. Olha a relação. Ela tem um argumento aqui e ela tem a relação com essa palavra aqui, ó. Essa. Fazendo relação entre esse pedaço aqui, que ela está falando do viés elitista que as cidades foram construídas, e a dinâmica do cinema, tá certo? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população, lembra aquele número que eu falei geográfico, que nós não iríamos ter? Isso aqui é um tipo de pesquisa, tá? 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, mais um elemento de coesão aqui, ó. Eu sempre tenho que relacionar, tá? Você sempre tem que mostrar o seguinte: um período tem a ver com o da frente, certo? O texto, ele tem que ser como se fosse uma costura, tá? O ponto da frente tem a ver com o ponto anterior e vice-versa. Eu preciso fazer relações. Então, a expressão nesse sentido, tá aqui, ó, nesse sentido, indica que o que eu disse aqui atrás vai ter relação com o que eu vou dizer na sequência. Então, ó, nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, mais um fator sociocultural, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e do lazer, que são proporcionados pelo cinema. Tá certo? Repetir o cinema 2 vezes, tem problema? No máximo 2 vezes. Tá? A mesma palavra, no máximo, pode ser usada 2 vezes. Tá? E aí, no próximo parágrafo, eu devo evitá-la, certo? Para não ficar repetitivo. Então, percebe o que ela fez aqui na argumentação? Vamos pensar só na argumentação agora. Ela traz um tema abrangente, tá? A construção das cidades,
certo? Que a construção das cidades é elitista e segregacionista, ou seja, a elite vive no centro e os mais pobres vivem nas periferias, né? Eles vivem ao redor da cidade, certo? E aí ela traz que a cultura está mais próximo desses bairros nobres, tá? Traz essa realidade para o tema, tá? Porque senão esse argumento não valeria de nada se ela não tivesse trazido a realidade para o tema, tá certo? E aí ela conclui esse argumento citando o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que também traz dados geográficos, né? E mostrando qual é a relação entre todos os pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos, todos eles relacionados, tá certo? E isso é importantíssimo, porque se eu não relacionar os pontos, fica um texto sem sentido, tá? Parece que você disse algo simplesmente por dizer, não tem a ver, não tem pé nem cabeça, tipo, o que tem a ver essa parte com a outra parte? Eu vejo muito assim, ó, como eu fico martelando muito na cabeça de todo mundo, que precisa de ter um ponto sociocultural, eles acabam pondo, vou colocar aqui um enredo de um livro, de um filme, mas não faz a relação. Então fica um argumento solto aqui, um argumento solto aqui, e eles não têm relação, eles não conversam, e fica um parágrafo sem sentido, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Esse daqui é um parágrafo perfeito, tá? A pessoa mostrou o seu ponto, relacionou o ponto, está completo, tem tudo que precisava ter e justifica perfeitamente o primeiro argumento dela, que ela diz que não tem cinema em todas as cidades do Brasil, tá? Não tem cinema por quê? Porque a gente é elitista, é segregacionista, né? Colocou um dado, tá? E se esse dado aí tivesse no tema, por que o dela foi usado e não foi punido? Porque ela usou o número, mas ela não ficou só em cima do número, ela pegou o número e ampliou o sentido dele. Isso é legal, tá? Tem um número lá no tema que eu achei legal, vou usar. Mas eu só posso usar se eu conseguir ampliar o sentido dele, mostrar o que ele significa, tá? Para minha argumentação. Não pode ser um número por número, tá? Se ela colocasse que só 17% tem cinema no Brasil, já não serviria de nada, tem que ampliar, tá? E ela amplia justamente quando ela coloca nesse sentido, observa-se aqui, tá? Ela traz um número muito pequeno, tá? E ela explica esse número. Aí vale, aí é bacana, tá? O segundo, paralelo a isso. Olha esse começo aqui, ó. Paralelo a isso. O que isso significa? Tem algo que já foi dito e eu vou acrescentar, colocar lado a lado, é isso que é o paralelo, tá? Esse outro ponto aqui, certo? Então, vamos só lembrar lá o que ela falou. Ela falou aqui, ó, que a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Tem que desenvolver isso aqui. Então, vamos pensar. Paralelo a isso, vale ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população mais baixa é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura. Tá aqui, ó. Esse é o segundo argumento, tá? Tem que ser na ordem, tá? Então, se eu coloquei o argumento 1 e o argumento 2, ele tem que aparecer nessa ordem no desenvolvimento, tá? Não posso trocar, senão fica sem sentido, certo? Pensando muito nessa coerência, a gente precisa colocar na ordem que eu apresentei, certo? Bom, ela colocou aqui que a concepção de cultura não abrange a população de baixa renda. Tá? O que isso significa? Que a maioria da população não vê que ter cultura, ter acesso à cultura é algo tão relevante assim, tá certo? E isso limita, né, é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura, tá? Ela relacionou cinema com cultura lá na introdução. Portanto, do cinema. Então, ó, aqui ela volta a relacionar cinema e cultura, tá? Olha, mais um fator sociocultural. Ela fez o texto inteiro pautado em sociocultural. Isso é bom? Perfeito. Tá? Se não conseguir, se na verdade eu precisar colocar fatos, notícias, coisas que eu li, que eu vi e que são recentes, vale do mesmo jeito? Vale do mesmo jeito. Desde que um ponto seja sociocultural. Um ponto, pelo menos. Tá? Então, aqui ela colocou tudo,
Parabéns para ela, ganhou 1.000. É por isso que ganhou 1.000, tá? Não consigo colocar tudo, consigo um só, já tá valendo. Mas tem que ter, tá? Ela coloca, isso é retratado no livro quarto de despejo, tá? Inclusive cai no vestibular, vocês devem ler nos próximos anos, tá? De Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano, peraí, mudei. O qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Ó, eu tenho aqui o livro, eu tenho aqui um curto resumo do livro, ó, o enredo. Não é para eu contar a história detalhada, colocar lá o nome da personagem, como ela vivia na favela, o nome da rua que ela vivia, não, tá? Cada um dos dias do diário, não, tá? Eu só resume o enredo para que eu perceba o que tem a ver, o que você disse, tá, com o livro, certo? Então ela coloca que narra, ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade, né? E como os acessos ao acesso a centros culturais é uma perspectiva distante, tá? Até porque, não sei se vocês já leram, mas lerão com certeza, o livro, ele fala que essa Carolina de Jesus aqui é um livro autobiográfico, né? Ela queria ser uma escritora, tá? Queria escrever livros. E ela começa a escrever o diário, que depois vira o quarto de despejo. Só que ela era uma pessoa semi-alfabetizada, ela tinha um vocabulário muito restrito, né? Inclusive, o livro foi publicado respeitando a forma como ele escreveu, com erro de acentuação, com erro de vírgula, um monte de coisa assim. Então, o enredo tem a ver, né? A busca por cultura para quem é pobre é mais difícil. E sempre relacionando com o tema. Olha o cinema aqui aparecendo. Percebe? Então, isso é importante relacionar. Sempre relacionando com o tema. Não pode deixar o tema escapulir, tá? Sempre relacione os dois. Fiz essas duas partes, o que eu tenho que fazer na sequência? Eu tenho que fazer a conclusão. Então, a conclusão do Enem, ela sempre vai te pedir uma solução para o problema. Aqui a gente vai gastar um tempinho maior, até porque a conclusão, ela sozinha no Enem vale 200 pontos, ou seja, 20% da sua nota. E não é tão difícil assim de conseguir, tá? Então, o que eu tenho que pensar, tá? A conclusão, ela é necessariamente a solução do problema, tá? Então, eu preciso propor para quem está lendo uma solução para o problema da democratização do cinema no Brasil. Para isso, eu preciso de 5 elementos obrigatórios, tá? Se eu colocar 4, eu vou perder 40 pontos. Se eu colocar 3, eu vou perder 80 pontos. Se eu colocar só 2, eu vou perder 120 pontos. Se eu colocar um só, eu perco 160. Se eu não fizer uma proposta, eu zero nesta habilidade aqui, tá certo? Então, ela sozinha vale 200 pontos, tá? Então, é importante que você, isso daqui, inclusive, esse mapa aqui com a ação, esses círculos, né? Eles estão disponíveis no portal do inscrito, do candidato, portal do candidato. Lá você tem tudo que eles vão pedir, tá? Ninguém lê aquilo lá, infelizmente, tá? Mas leiam quando vocês forem fazer, porque lá tem tudo que eles vão pedir, tá? Então, assim, as matérias, não as matérias específicas, mas os conteúdos que vão ser cobrados, e aí você tem uma noção, tá? Inclusive, os materiais de vocês são montados pautados naquilo, né? Porque eles querem mostrar, né? Eles não vão cobrar nada de surpresa. A única coisa de surpresa é o tema, tá? E lá está também o modelo de texto, é o texto dissertativo que nós estamos vendo agora, tá certo? O que que precisa ter nessa conclusão bendita, tá? Eu preciso ter, ó, agente, ação, efeito, modo e tenho que detalhar, tá? Então são 5 elementos, tá bom? Na proposta do Enem é solicitada uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para a problemática. O ideal é que ela surja na conclusão. A gente fala, né? Eu posso colocar a solução do problema em qualquer lugar.
Por que não é legal você colocar no desenvolvimento? Você perde espaço de argumentação. Então, o legal é colocar na conclusão. Se você coloca na introdução, vai valer, tá? Só que você perde o essencial da introdução, que é apresentar o tema, tá? Então, assim, o ideal é deixar para a conclusão, tá? Não que seja uma regra, mas é o ideal. Após a argumentação, no entanto, é possível colocá-la em outras partes. Para isso, deve-se seguir o sistema, esse sisteminha ao lado aqui, tá? Então, eu tenho que ter um agente, uma ação, um modo, um efeito e um detalhamento. Então, o que vai ser o agente? O agente é a pessoa, o órgão que pode executar uma ação. Por exemplo, se eu acho que tem que construir mais salas de cinema, quem pode construir mais salas de cinema? Ah, é o governo? É a iniciativa privada? Ah, deveria haver uma agência, né, cinematográfica, como tem o Cinemark, por exemplo, deveria ser uma rede, não sei, tá? Então, eu tenho que pensar em alguém capaz de fazer essa ação, tá? Então, se na minha proposta eu tenho que criar mais salas de cinema, quem poderia criar salas de cinema, tá? Se na minha proposta os bilhetes deveriam ser mais baratos, como que eu vou fazer isso? Quem que poderia fazer os bilhetes serem mais baratos, tá? Tudo isso tem que ter uma pessoa, tá? Não pode ser algo brotado do nada, tá? É muito comum a gente ver assim, ó, é preciso que haja uma mudança. Mas quem que vai fazer essa mudança? Precisa ter uma pessoa real, tá? Além dessa pessoa, tem que ter uma ação. A ação, ela é o que será feito, tá? Então, se eu acho que tem que construir sala de cinema em todas as cidades do Brasil, qual é a ação? Construir cinema em todas as cidades do Brasil, tá? Eu acho que é o governo que tem que fazer isso. O governo deve construir salas de cinema em todos os cantos, em todas as cidades do Brasil. É a minha sugestão, tá? Aqui está a palavra modo e eu acabei colocando meio. As duas aparecem. Às vezes aparece modo, às vezes aparece meio. O modo ou meio é o como será feito. Essa é a parte mais difícil, tá? Por quê? Eu pensei no governo, eu pensei em construir salas de cinema. Mas como que eles vão conseguir fazer isso? Eles vão pedir ajuda para a iniciativa privada? Ah, eles vão bancar com parte dos impostos? Ah, eles vão de que maneira? Tá? Qual que é o caminho que eles vão percorrer até conseguir fazer a ação? Ah, eles vão pegar parte do imposto de renda, eles vão fazer uma parceria, vão trazer empresas de fora do Brasil. Aí você tem que pensar, certo? Por que a solução é complicada? Porque você precisa montar algo que seja completo. Não pode ser algo meia boca, tá certo? Depois que você pensa em quem vai fazer, pensei no governo, e em o que vai fazer, ele vai criar salas de cinema em todas as cidades do Brasil. O como vai fazer uma parceria ali com a iniciativa privada. Eu tenho que colocar o efeito. Para que vai servir a minha sugestão? Essa sugestão serve para quê? Tá? Não serve para nada? Serve para alguma coisa? Para que serve a minha sugestão? Eu tenho que colocar, tá? Se fizer isso, as pessoas vão se interessar mais pelo cinema, nós vamos ter um cinema mais democrático, né? Para que eu estou sugerindo isso? Tá certo? Sempre tem que ter o para quê, tá? E o detalhamento, ele é relacionado a todos os 4 elementos, tá? Então, eu tenho que detalhar o agente, por exemplo, se eu falar o governo, que área do governo que pode fazer isso? É o governo federal? São os parlamentares? Né? É o Senado? Né? Se eu falar da indústria privada, que tipo de indústria privada seria? Né? Seria a Globo? Seria eu tenho que detalhar, tá? Então, eu preciso detalhar o agente, a ação, o modo e o efeito, certo? Quanto mais detalhes tiver, melhor. Mas, para efeito de pontuação, se você detalhar um desses 4, já está valendo, tá? Tem que minha sugestão é que você detalhe o modo, porque como o modo é o caminho do começo ao fim, seria o que mais tem assunto para você detalhar. Então, se eu fosse sugerir, o que você acha que eu tenho que detalhar? Eu detalharia o modo, tá?
porque aí é o passo a passo. Então, assim, necessariamente teria que ter muitos detalhes automaticamente, tá? Somente tendo esses 5 elementos aqui, galerinha, é que eu tenho a nota máxima na conclusão, certo? Lembrando, 20% da nota é muita coisa, certo? Aí eu coloquei aqui um modelo, aí eu vou identificando para vocês, junto aqui com vocês, quais são esses pontos, tá? Então, ela coloca, dessa forma, é uma palavra conclusiva. Posso colocar, portanto, sendo assim, destarte, destarte, todos esses eu posso usar. Vou trazer uma lista depois com as palavras que dá para usar em cada um dos pontos, beleza? Ó, dessa forma, pode-se perceber que o debate, temos 10 minutos, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade igualitária. O que é isso aqui? Isso é uma retomada do que ela já disse. É sempre bom começar a conclusão com uma retomada, tá? Eu disse um montão de coisas. Retoma, tá? Ó, dessa forma, já indica que é a continuação dos argumentos. Pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade igualitária. Nessa lógica, é imperativo, é preciso, é necessário, né, que o Ministério da Economia, ao agente, destine verbas para a construção de salas de cinema. Ação. Então, o agente, Ministério da Economia, ação, destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, tá? Por meio da, esse por meio aqui, ó, ele vai indicar já o modo, o meio, o caminho que eu vou percorrer. Essa expressão tem que aparecer, ó, por meio de, tá? Isso aqui vocês têm que colocar, porque se eu não colocar por meio de, por intermédio de, né, eu não estou mostrando o meio, tá? Então, essa expressão aqui já indica claramente que esse aqui é o meio, tá? Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Isso aqui, ó, é detalhe, tá? O detalhe é as informações extras que você vai colocar, tá? Você coloca informações que são essenciais e informações extras, tá certo? Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Isso aqui é uma segunda sugestão. Não é necessário mais. Antes era, tá? Pode ser que ela tenha estudado aí nos últimos 3, 4 anos e aí ficou com essa ideia de colocar 2 sugestões. Não é mais obrigatório. Pode fazer? Tem espaço? Pode. Cabe às escolas promover passeios aos cinemas locais, desde que o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, tá? Tudo isso daqui é detalhe, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Se eu tirar disso até o carentes e pegar esse feito isso e colocar aqui do lado do acesso à arte, eu já tenho uma conclusão completa. Ó, eu vou ter o agente, Ministério da Economia, a ação, destinar verbas para a construção de salas de cinema, tá? O meio, por meio da inclusão desse projeto, o detalhe, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte, e o efeito Tachó. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Feito desta maneira, eu tenho 100% da conclusão feita, tá? Quando você for fazer, o ideal é que você coloque do jeito que eu pus aqui, ó, agente, ação, meio, efeito, detalhe, coloca 2 pontos e coloca na frente quais são, para você inserindo isso no rascunho, para você inserir isso na sua conclusão sem se perder, tá? Porque como são 5 elementos, geralmente se perde muito aqui, ó, no meio, tá? O meio, ele é difícil de fazer. Então, como que é um jeito fácil de fazer o meio? Coloca a expressão por meio de, por meio da, que você consegue colocar ali tranquilo, tá?
Porque aí fica bem explícito, fica claro, fica objetivo que você está colocando justamente o caminho. Quando você fala meio, é o caminho pelo qual eu vou percorrer, tá? E eu preciso percorrer por este caminho, tá certo? Coloque e também, tá? O detalhamento. Detalhamento a galera esquece, tá? Não é tão complicado assim. Então é só você fazer um detalhe, é você colocar algo que seja mais aprofundado do que o que você diria corriqueiramente. Aqui, por exemplo, se eu for dizer do jeito que eu falei tudo da maneira mais detalhada possível. Então eu falei o básico, eu falei outro exemplo, coloquei mais detalhes, certo? É assim que tem que ser, tá legal? É importante sempre, 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 sempre você caminhar a sua conclusão pensando nos 5 elementos, tá? É a parte mais burocrática ali, você pensar nesses 5 elementos, tá certo? Aí aqui a gente encerra esses slides. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat. Eu estava abrindo aqui todo momento e não vi nenhuma dúvida que queira compartilhar, que queira falar agora. Deu para lembrar e a galera que não estava lembrando como faz. Vão me mandando aí que a gente ainda tem um tempinho para ver justamente essa parte das dúvidas. Se não, na próxima aula, a gente vai debater um tema e eu vou mandar para vocês um tema no Classroom para que vocês possam já começar a fazer, tá? Um rascunho, até mandar mesmo os textos para eu corrigir por aqui, tá certo? Vou mandar os slides eu vou mandar para vocês, assim que acabar eu já mando no Classroom, tá? Naquela página de vocês, tá? Esse modelo aqui, ele serve tanto para o Enem quanto para o vestibular. Só a conclusão que é do modelo do Enem, tá? Os outros vestibulares, eles não pedem solução para o problema. Até porque, na maioria das vezes, não é um problema